De eu entrar nesse jogo de sábado e sobre o que vai é o final da minha fala, que vai ser sobre isso que o Tironi está dizendo, sobre sábado, eu queria... O Arnaldo não quis começar pelo campo e depois a entrevista. Eu vou começar pela entrevista. Olha, eu já vi muita entrevista ruim de treinador, inclusive do Abel, de vários treinadores, mas essa daí tá de parabéns. Essa daí ele se superou. Foi uma das entrevistas mais patéticas que eu vi nos últimos tempos, assim. Se descesse uma nave espacial, um ET, e ele escutasse essa entrevista, esse ET ia achar que o Palmeiras é o clube mais prejudicado do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que não foi. Pelo contrário. Na segunda rodada, o primeiro jogo do Sport, o clube voltando da Série A, voltando para a Série A, a torcida lotando o estádio, aquela empolgação, pênalti aos 50 do segundo tempo, num pênalti inventado no Rafael Veiga. Ali começa o Sport, aliás, veio uma sequência de erros contra o Sport e tal, e ele nunca mais conseguiu se recuperar na competição. Então, a entrevista é péssima, é horrível. E aí vem para duas situações que eu queria dar crédito aqui, para duas situações que é muito importante. Nosso companheiro Rafael Bellatini levantou aqui. Os últimos 5 jogos que foram citados pelo Massa, não é só 2 pontos em 15. Olha o que ele levantou. Apenas 2 times fizeram menos pontos que o Palmeiras nos últimos 5 jogos. Vasco e Sport. Dos 20, ou seja, dos 19... Vasco zerou, né? Vasco e Sport fizeram menos pontos que o Palmeiras. E o Flamengo, só um fez mais ponto nesse recorte dos 5 jogos. Só o Botafogo meteu 11 pontos. O Flamengo meteu 10. Então, é um recorte em que um faz a segunda melhor campanha desses 5 jogos e o outro faz a terceira pior campanha. Isso daí muito impactante. É incrível. Se o Palmeiras tivesse uma vitória nesses jogos... Ele estava na Exato. briga. Estava na briga. Tava Assim, igual. não precisava de mais nada. E o outro levantamento de um palmeirense, o Delamore, CEP, né? O Delamore está no X. E ele, quando saiu a escalação, ele fez aqui. O time reserva que o Tironi citou, 406 milhões foi gasto no time reserva de ontem. Isso é uma bobagem gigantesca. Não é bobagem, Massa. Esses caras, Massas, que foram para campo, eu discordo muito. Você teve quem pôr no campo. Mas acho que ele está falando que foi um bom time reserva. É um bom time reserva. Capaz de fazer um primeiro tempo. Você gasta 41 no Giai, 40 no Moreno, 38 no Jefté, 28 no Mikael, 72 no Torres, 62 no Maurício, 80 no Sousa, 44 no Martínez. Esse time tem condição, não é possível, de ir lá, mesmo esse time, ir lá no Sul e ganhar do Grêmio. Qualquer um e ganhar do Grêmio vai ser vendido ou pela mesma coisa ou por mais. Isso é outra coisa, mas esse time tem que entrar no campo e conseguir jogar. Quando alguém cornetou a Leila no ano, depois que ela contratou todo mundo, sobretudo o tal do camisa 9? Você tira 11 jogadores, uma coisa é você colocá-los... São todas contratações para exatamente nesse momento. Pelo amor de Deus, cara. Para fazer alguma diferença. Você ontem no futebol. Você não pode colocar todos juntos de uma vez e achar que eles vão jogar como os outros 11 que estão fora. Entendeu? Você encaixa 2 ou 3, beleza. Mas eles jogaram melhor. Ok, jogaram bem até. Que a equipe titular vinha jogando. Até jogaram bem. Então. No primeiro tempo, Então, mas o raciocínio dos milhões não vale para nada. São 400 milhões para fazer a diferença. O que não dá é os 4 meninos do São Paulo que foram puxados do Sub-20 para fazer a diferença. Isso é outra coisa. Aí é pedir coisa. Ou para os reservas do Corinthians, que é a reserva do reserva, fazer a diferença. Não vai fazer. Nós estamos falando coisas diferentes. Isso então, assim, não aceita o raciocínio de você tirar 11 jogadores e colocar 11 e não tem zagueiro no banco. Se o Abel não tem jogador e tem que pôr o time reserva, eu não vou conseguir criticar muito o Abel. Pô, o Abel pôs o Zezinho, o Zé Ninguém, o não sei o quê, o 3 meninos da base. Cara, o Abel não tem o que fazer, mas não é o caso. Ele meteu 400 milhões em direito econômico para jogar ontem. Peraí, ele é um baita elenco, é o melhor elenco do Brasil em termos de quantidade de jogador de saúde. Não falta jogador. Então, assim, eu acho meio surreal mesmo ele transformar aquilo tudo para tentar passar uma imagem de arbitragem atrapalhando o Palmeiras. Não é.
claramente a arbitragem. Só que o problema para ele agora é que em 3 dias, outra coisa que não cola, né? Claramente a parte psicológica, que eu acho que está definhando no Palmeiras também. O Botafogo, a gente ficava colando na testa do Botafogo a parte psicológica o tempo inteiro. Não tem cabeça, expulsão besta. Teve expulsão, teve pênalti besta, tá tendo um monte de coisa, só que isso não cola no Palmeiras da parte de coisa. Só que agora em 3 dias virou isso. Eu tinha usado a palavra desgraça total, não sei o que tal, o Massa está usando uma palavra que eu vou copiar lá, frustração. Em 3 dias, ou é a glória eterna ou é a frustração eterna. Não tem mais conversa para o Palmeiras. O 2025 do Palmeiras ou é a glória eterna ou é a frustração eterna. A frustração de um time que perdeu os 2 principais títulos para o rival interestadual, que mais ele incomoda ele hoje, e que caiu 2 vezes para o seu maior rival. Aliás... Que 2 títulos? Perdeu um só, por enquanto. Se perder a Libertadores. Não, se perder. Ah, sim. Então, aliás, em 108 anos do derby, esse elenco atual, desses 800 milhões, é o único que conseguiu a proeza de perder 2 mata-matas para o Corinthians em 108 anos na mesma temporada. Jamais tinha acontecido. Então, esse é o cenário. Ou é a glória eterna ou é a frustração eterna. Pode falar o Abel o que quiser, vocês não vão mudar que o nosso ano foi ruim. Ele pode escolher o que ele quiser. Perdeu sábado, a frustração é eterna. É o 25 que vai estar eternamente nessa conta dele. Gastou muito, não ganhou nada e ainda perdeu 2 vezes para o maior rival interestadual e para o maior rival 2 vezes em casa. É isso que vai ficar para a história. Vamos continuar debatendo o Palmeiras sim, mas vamos agora ao Rio de Janeiro, porque o Thiago Carvalho está lá no Aeroflá, porque o Flamengo vai embarcar daqui a pouco, decidiu voltar de Minas Gerais, de Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro, para ter o apoio da galera, da nação, rumo a Lima. Foi uma estratégia que o Flamengo utilizou, diferente do Palmeiras, que foi direto lá do Sul, vai direto lá do Sul para Lima. Como é que estão as coisas aí, meu caro Thiago? Boa tarde. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Boa tarde a todos. Estamos aqui em frente ao Ninho do Urubu, centro de treinamentos do Flamengo, onde daqui a pouco o ônibus do Flamengo sai, então, rumo ao aeroporto. Esse acontecimento, esse Aeroflá, ele vai acontecer em 2 partes. Então, eu vou tentar explicar mais ou menos o cronograma desse dia rubro-negro, uma semana muito intensa para o torcedor do Flamengo. O Flamengo chegou aqui no Rio de Janeiro por volta das 3h15 da manhã, ou seja, os jogadores foram para casa, descansaram e desde 12h30 estão chegando aqui no centro de treinamento. Eles vão almoçar juntos e depois partem para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, que fica a cerca de 45, 50 minutos aqui do centro de treinamentos do Flamengo. É claro, o torcedor já vai se posicionando aqui no entorno do centro de treinamentos, afinal, espera fazer passar aquela última energia, abraçar o ônibus daquele jeito caloroso que o torcedor do Flamengo tem acostumado a se fazer em grandes competições, em grandes decisões da equipe rubro-negra. Então, 2 da tarde, o ônibus do Flamengo sai aqui do centro de treinamento, já com escolta policial, e em 45, 50 minutos chega no Aeroporto Internacional. O voo do Flamengo está marcado para as 5 da tarde. É claro, uma mega festa também está programada lá no aeroporto, então o ônibus sai daqui com o apoio da torcida e chega também ao aeroporto com o apoio da nação rubro-negra antes do embarque para Lima. É uma viagem aí de cerca de 5 horas, então o Flamengo chega às 10h25 da noite no Peru. Como são 2 horas de fuso a menos, 8h25 da noite no horário local. E aí o Flamengo ainda faz um jantar por volta das 10 horas da noite local de lá, meia-noite daqui. E amanhã começa então as atividades. Rapaz passando aqui na frente, o torcedor do Flamengo está animado aqui com as festividades. Então o Flamengo chega lá por volta das 10h30 da noite do horário local aqui do Rio de Janeiro. Amanhã faz o treinamento e aí começa então o planejamento rumo à busca do tetracampeonato da Libertadores da América, pessoal. Valeu, Thiago Carvalho, valeu pelas informações, acompanhando aí o Aeroflá, que deve parar a cidade do Rio de Janeiro, do rumo do Flamengo para Lima. Valeu, bom trabalho para você, Thiago, e fique bem. Daí então o Thiago Carvalho dando as informações sobre o Aeroflá, a tradicional já, né, ida do Flamengo para o aeroporto. Se a gente tiver imagens aqui de aéreas, tá, a gente vai mostrar ao longo do programa aqui. Sai às 2 horas, né? A previsão é essa. Vamos ver se vai chegar em tempo, né? No aeroporto. Mas enfim, esse Ressone, interrompi ali a sua fala, mas você tem razão, né? Vai ser a glória eterna ou uma frustração que não vai ser pequena para um ano que, sim, teve muito investimento do Palmeiras, né, Arnaldo?
Eu acho que tem uma questão também, o Mancini colocou um ponto do o que mais o Abel pode fazer pelo Palmeiras em termos de título, aquelas coisas, ele vai ser comparado... tem a questão do Mundial, certo? Que é um sonho eterno. Mas tem uma situação, eu insisto que eu acho que esse ano a perspectiva era boa de ele conseguir repetir Jorge Jesus e Arthur Jorge, seus conterrâneos. E ele não conseguiu. Ainda, calma. Não, o brasileiro já foi, velho. Tá. Né? Ele não conseguiu. E esse ano ele tinha elenco para tal. Né? Não é simples. Eu acho que a virada de página tem que ser dada agora. Depois da coletiva que lá ele vomitou tudo aquilo, eu acho que é uma outra circunstância. Tem que aproveitar o fato do Flamengo estar ainda treinando no Rio, Aeroflá e tal, e bolar uma estratégia. Reagrupar, acho que a estratégia já está bolada antes mesmo do jogo do Grêmio, deu esse indício, né? Mas aperfeiçoar essa estratégia e cuidar dos mínimos detalhes para o jogo de sábado. Porque é uma outra situação, é um jogo único, é um confronto gigante. Ele venceu a outra vez que teve esse jogo único contra o Renato Portaluppi. Ele tem um time completamente... perdeu nenhum jogador para esse jogo, né, em relação às últimas partidas. O Flamengo tem algumas pendências por conta da partida de ontem. Então pensar nessa... Me chamou a atenção muito quando o Mancini lembra do segundo gol recente de cobrança, pós-cobrança de lateral, gol do arremesso do Marcos Rocha, que ele fica com o auxiliar vendo no iPad inconformado com aquele, fica revendo, o jogo acaba, a galera tá indo pro vestiário e ele fica revendo. Esse tipo de situação, esse tipo de lance, a questão... Uma coisa é o lance individual, o que eles sempre tanto falam, é o jogador que joga. O técnico vai até... Sim, é verdade. O Andreas Pereira ter errado diante do Daverson não foi uma questão tática ou uma atribuição do Renato, embora tenha caído também nas costas do Renato. Vamos combinar, né? Sim. Certo? Tenha caído... mas ele é o responsável, o Abel é o responsável. Então, mas esse tipo de erro, esse tipo de situação, você não controla quando um jogador perde um pênalti. Não. Agora, arremesso de lateral, bola parada, circunstância, jogada ensaiada, isso tudo ele tem que repassar todas as situações possíveis para ficar perto de um erro mínimo numa final. Coisa que fazia parte do início do trabalho dele, né? Nos tempos mais escassos. Isso ele tem que resgatar para se ele quiser ser campeão da Libertadores no sábado. São só 3 dias até sábado. Com 11 jogadores separados. Não tem muito também o que fazer de novidade. Não me parece um negócio que ele vai conseguir tirar um coelho muito grande da cartola. Tem que tirar um porco. E ontem tem algumas coisas boas que... Não, mas vem coelho cá. Não dá, tem que ser um porco. Agora, ontem o Martínez pode ter ganho uma posição no time. Então, o Aníbal perdeu. O Aníbal, pelo amor de Deus. Com os 3... Quem? Beleza, o Veiga. 3 zagueiros e o Aníbal. Entendeu? E o Martínez. E o Martínez. Perdão. Isso é o tal do coelho que você está falando com o porco, né, da cartola. Que aí você abre os 2 alas para bater com os alas do Flamengo, você ganha consistência no meio, você ganha o passe do Fux com o Alan e o Andrés, Alan e os 2 atacantes lá, o Vitor Roque mais pela esquerda, porque vai sobrar a bola para ele ou no mano a mano ou no 1 contra 2. Agora... E o jogo de ontem, eu fiquei bem atento a essa questão individual. Martínez jogou um bolão. O Benedetti foi o melhor, mas não dá pra você botar um menino desse eu achei no jogo. Esse é um ótimo jogador. 12º jogador. Eu gosto dele também, mas... Como começar, né? Como estamos falando de deixar o tempo passar e fazer o Flamengo jogou com 8 no sintético. Vamos ver se o sintético cansa mesmo, a gente vai ver sábado. E prolongar o jogo, porque em 3 dias também não adianta chamar o professor Cortella para mudar a mente dos caras. Não vai fazer efeito. Você não pode tomar gol. Se tomar gol, acabou. Certo?